Boa noite, Andréa, Jaciara, Gislene, minhas alunas. Ô, rapaz, que bênção, vocês estão aqui também. Jaciara, eu tô recebendo daqui a pouco a professora, eu não vou poder aceitar por enquanto, mas obrigado pela participação. Gente, vamos dar um coraçãozinho, porque a o Instagram da faculdade é um Instagram novo, né, pessoal? E aí a gente precisa dar um coraçãozinho para isso crescer, né, para fazer a frente. Boa noite, André. Obrigado por ter vindo, minha amiga. É isso aí, agora sim, viu? Vamos juntos. Daqui a pouquinho a professora Priscila Lapa tá chegando. Vou chamar ela aqui. Cláudio, vamos juntos, meu amigo. Vamos fazer essa live maravilhosa. Se Deus quiser, vai ser uma benção. Continuação da aula da gente, né? Grande Gustavo, a professora Priscila Lapa chegou. Vou fazer aqui o convite pra gente começar a conversar. Deixa eu colocar o fone que fica melhor. Professora, Cheguei, me ouve bem? ouço maravilhosamente. Tá tudo bem? Tudo jóia, é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer, todo nosso. Eu tinha dito aos alunos que você foi a minha professora, né, na minha faculdade, dessa mesma cadeira. A gente acabou de sair da aula e para a gente foi uma honra, viu? Eita, coisa boa. Minha filha de 12 anos, não sei se tu lembra dela, que ela era bem pequenininha na época, né? Ela tá com Hum, 12 anos agora. Ela tá ali menino. passada. Mãe, 9:30 da noite, fala de política, só tu mesmo. Ela tá assim, passada. Essa live de Pior é que música, né? política. Oi? Política é uma cachaça, é bom demais. Para quem gosta, né, quase que nunca para, né? Tá aqui Não, é Gustavo. muito bom. Gustavo foi seu aluno também, viu? Lembro, Gustavo. Eu lembro, rapaz, era muito naquela turma de vocês, naquele semestre. Eu tinha 4 turmas, cada uma com quase 100 alunos. Eu tinha quase 400 alunos de ciência política ao mesmo tempo. Foi uma Uma coisa muito loucura, louca né? aquilo. Bem, quase todos estão nas minhas redes sociais ainda hoje. E brincando, brincando, se passaram 7 anos, né? É, com certeza. Sete. Bom, minha amiga, olha, eu queria, né, desde já agradecer e eu queria que falasse um pouquinho, né, que eu falo, olha, não tem como evitar a discussão política, né? Política não tem como evitar. Hoje em dia a gente conversa muito. Antigamente tinha a história de que política não se discute, né? Nem política, nem religião, nem futebol. Mas acho que alguma coisa Isso. deu errada no meio do caminho ou deu muito certo, que está Tudo todo deu mundo muito discutindo. certo. E aí, Pois é, de lá para cá, eu acho essa contextualização interessante, porque eu já leciono ciência política há 13 anos, apesar dessa cara de bebê, eu já é, leciono há 13 anos, e aí, né, desde que eu terminei o mestrado, e aí realmente, no início, a grande barreira para você começar uma disciplina como essa era, de fato, as pessoas não quererem falar de política, assim. Política era um assunto negado, né? E aí é, isso corresponde a uma coisa que na academia a gente estuda, que era o perfil do eleitor brasileiro, que era tido como o eleitor distante, o eleitor alheio, né, à participação política, pela falta de uma formação política, pela falta de uma cultura política que o leve a discutir política com a mesma naturalidade que ele discute outras áreas da ciência, que ele discute outras coisas que são tão relevantes para a vida dele, né? Só que sim, aí algumas coisas foram acontecendo no mundo, né? A gente estuda esse fenômeno das novas modalidades de democracia, a acentuação da participação dos indivíduos interferindo na agenda política, sobretudo com o fenômeno das redes sociais, né? Que elas trazem esse lado de ampliar a participação e um aspecto muito importante de reduzir mediação. Eu acho que a política acabou
no Brasil, nos últimos anos, ganhando um pouco mais de notoriedade, foi quando as pessoas perceberam que elas não precisavam de intermediários, que para ela participar do debate político, ela pode simplesmente ter a sua opinião dada e contribuindo para um debate dentro do seu perfil numa rede social, por exemplo. Agora, obviamente que isso não é pacífico, né? Isso tem problemas e a gente vai falar isso mais no final, quando a gente for falar efetivamente, né, da parte das fake news. Mas, de fato, é assim, com todos os problemas que a gente vive no Brasil nos últimos anos em relação a uma extrema polarização, a essas relações muito passionais que provocaram em 2018 aquele fenômeno de rompimentos familiares em razão da eleição presidencial, mas, por outro lado, a gente comemora a vinda do cidadão de volta para a política, né? O cidadão voltou para discutir política e hoje é o contrário. Quando eu entro numa sala de aula, conseguir chegar no assunto de ciência é muito difícil, porque primeiro vem milhões de perguntas sobre opinião, sobre fato, e aí entram em cena todas as paixões políticas, né? E aí as pessoas têm muita dificuldade de fazer uma análise partidárias. E aí a gente entra no tema, né, da análise política. Como fazer uma análise política num cenário que a gente tem essa variável do cidadão que voltou e que fala e que quer ter voz e que quer participar. E, por outro lado, assim, já levando também para um outro aspecto do debate, que é você fazer isso dentro do fenômeno das bolhas, sem você considerar algumas outras variáveis, sem você considerar variáveis contextuais, e tornar isso diferente de uma opinião política, né? Essa é a primeira distinção, que quando você vai considerar uma análise de uma opinião, ter opinião política é cabível e sempre importante que todo mundo tenha, e isso fortalece a democracia. E aí a gente lembrar também de jogar uma luz nesse debate, falando da criminalização da política também, que a gente viveu no Brasil, que se ao mesmo tempo a gente tem o maior interesse das pessoas pela política hoje, e o cidadão é como se a gente comemora na ciência política a volta do eleitor para um cenário de maior participação, dele não só entender que o papel dele é ir lá votar e ir embora, ele hoje vota, acompanha, cobra, participa, entende, discute, e isso é um aspecto interessante. Agora, por outro lado, a gente criminalizou a política no Brasil. Não é à toa, eu sempre digo isso, não foi a pobre da política a vítima, e nós, cidadãos, é que somos os vilões, não é isso? Mas a gente vive um fenômeno de criminalização da política que, basicamente, a gente coloca valores políticos negativos. Tudo que é ligado à política gera desconfiança, tudo que é ligado à política passa por um crivo de credibilidade. A gente não naturalizou as relações políticas como algo consensual e importante na formação de uma sociedade, né? A gente olha com desconfiança, e isso vai refletir nessa análise política também, que é o que a gente vai falar do exemplo final, dessa discussão final aí, dessa troca de Ministério da Saúde em plena pandemia, né? Que fazer uma análise tentando trazer esses elementos conceituais, né? Ô, Priscila, então, já aconteceu... Oi? Essa história, né, da criminalização, né? Seria como fosse uma negação, né? O pessoal entrou para a política, viu, e aí disse, não quero. Não é isso que eu quero, acho que não é importante, né? Ficou numa negação. É uma negação porque a vinda das pessoas de volta para discutir política foi a partir de uma saturação. As pessoas estavam tão, assim, saturadas do não funcionar, ou da disfunção, né, do desvio, do que não funciona, do que é incorreto, do eu saber que eu pago meus impostos e eu não tenho retorno do Estado, né, de todas essas distorções que se consolidaram na política brasileira, no cenário político brasileiro, que aí a pessoa veio para a discussão para dizer assim, eu quero uma coisa diferente. Eu não quero isso, é uma negação do que tem. Então ela volta, o cidadão volta para a política para poder dar a sua contribuição para que seja diferente. Né? Então vem carregado. Por isso que a gente voltou tão carregado, tão... Agora, obviamente, como eu falei, não é um fenômeno só brasileiro, essa discussão sobre os novos formatos de democracia, com menos mediação, por exemplo, a figura dos partidos políticos, ela se esvaziou, não é um fenômeno apenas brasileiro. No Brasil, a gente tem um problema mais crônico, porque a gente tem partidos pouco orgânicos, pouco estruturados, mas isso é um problema de todas as democracias atuais, em que o cidadão observa que, para ele interferir na agenda pública, ele não precisa necessariamente ter uma agenda partidária com a qual ele coaduna, com a qual ele concorda. Ele pode simplesmente colocar a opinião dele no espaço público através do seu próprio intermediário. Aquela velha máxima que, por exemplo, no Brasil, de eu não voto em partidos, eu voto em pessoas.
né, que isso foi muito assim estudado na ciência política como um aspecto negativo, de dizer assim, ó, a gente só vai corrigir algumas distorções do sistema representativo se a gente der uma cara mais coletiva, se a gente fortalece da organicidade aos partidos. Mas aí a gente vê o fenômeno das redes sociais, desse fenômeno mais contemporâneo, em que você tem muita dificuldade de fazer isso, porque o cidadão entendeu que ele não precisa de muitos intermediários, que ele pode intervir de uma forma mais efetiva, né? E aí, como conciliar essas coisas é um desafio das democracias contemporâneas. Mas vamos lá para o conceito de análise, né? Vamos falar de análise política, né? Fala um pouquinho para a gente, né, o que é análise, né? Assim, né, a gente sabe que dessa história que você falou sobre a crise, né, dos partidos, vamos dizer assim, você tem uma verdade nesse meio que é a política que é feita de pessoas, né? No final das contas, as pessoas aí é que vão decidir, né? A gente vê aí, principalmente na reforma da Previdência, muitas pessoas que tinham uma certa inclinação, né? Um partido votou para não aprovação da reforma, mas os parlamentares especificamente votaram a favor, né? Então, deu um rolo aí no PDT, uma loucura. Mas, por isso, né, no fim das contas, a política ser feita por pessoas. E aí, como analisar essas pessoas, né? Como fazer uma análise política? Veja, a primeira coisa é que a análise política no Brasil, ela classicamente, ela era feita pelo jornalismo, era a área do jornalismo que classicamente, né, acompanha os fatos políticos e a partir dos fatos constrói análises. E aí é quando você tem o jornalismo diário, factual do dia a dia e ao mesmo tempo você tem articulistas, colunistas, editoriais, né, todos esses processos que são a parte mais opinativa do jornalismo e que conferem a credibilidade dessa análise. A chancela da análise passa pela chancela do veículo ou do indivíduo que, né, do jornalista ou do articulista que está fazendo essa análise a partir de um conhecimento constituído, estabelecido. Outra área do conhecimento que sempre contribuiu para você fazer análise política no Brasil foi a história, né? Os historiadores sempre estudando os fenômenos políticos à luz das ferramentas metodológicas da história, também constroem análises políticas consistentes e saem do terreno da opinião, aí se distancia um pouco do jornalismo. Não desmerecendo, é como se fosse assim, cada área contribui de uma maneira para você ter um olhar sobre um fato, né? O fato está lá, o Congresso constituído, os três poderes, os partidos, as eleições, as relações de poder, as políticas públicas, seriam os fenômenos. E aí você tem olhares sobre esse fenômeno. Um olhar é o do jornalismo, que ele lida com o factual e com o opinativo. Você tem a história, para estudar o fenômeno de uma perspectiva histórica, né, utilizando uma narrativa histórica. E aí, mais recentemente, no Brasil, você começa a ter a ciência política como um campo consolidado. Né? A ciência política não é uma ciência jovem, mas trazendo isso para a arena da discussão contemporânea, a ciência política era vista ainda como uma coisa muito estranha. Hoje é muito comum você abrir um jornal e ter uma entrevista de um cientista político fazendo uma análise sobre um fato ocorrido. Não tinha isso. Primeiro que tinham poucas graduações, poucas pós-graduações, né? Isso cresceu muito nos últimos 10 anos e hoje você tem um conjunto de profissionais já formados e que estão atuantes nas academias e proporcionando ingredientes para essa análise política. Então, a análise política, ela não é exclusiva de um campo do conhecimento, né? E quanto mais multidisciplinar ela for constituir, compreendam os fenômenos políticos. Então, o objetivo da análise política ele pode ser um objetivo técnico, de você fornecer elementos para uma tomada de decisão, por exemplo, para o eleitor escolher o seu candidato. Como é que o eleitor escolhe, né, o seu candidato? A partir de informação, ele usa o atalho da informação para ele decidir. Claro que entram em cena, e a gente estuda isso na ciência política também, fatores de emocionais, a identificação, né, com o carisma, com a personalidade do indivíduo que está ali, do postulante. A escolha eleitoral ela é orientada por informações. Né? Então, a análise política ela serve com esse caráter de você conseguir
construir um conjunto, você conseguir organizar, né, um conjunto de variáveis em um determinado contexto político e fazer com que, a partir disso, os cidadãos, né, a sociedade consiga tomar decisões, se apropriar dessas análises, dessas informações e tome decisões. Decisões eleitorais, decisões de avaliação de governantes, por exemplo. Essas a gente vê rodarem aí, né, imensamente, não só no período pré-eleitoral, mas de uma forma geral. Tomando decisões que vão interferir na minha vida hoje, no curto prazo, né, numa escala que proporciona a minha, que define a minha qualidade de vida, né? Então, geralmente, essas análises do eleitor, das pessoas sobre governos, elas se baseiam na percepção individual mesmo, nesse sentimento. Você não vai com a cara do camarada, você não votou nele, seja governador, presidente ou prefeito, ou vereador, qualquer político que seja. Ele toma uma decisão e está ali, isso repercutindo na arena pública. Possivelmente, você já forma uma opinião a partir dessa antipatia ou simpatia que você tem por esse indivíduo. Mas se você tem acesso a uma análise política feita de maneira consistente, isso pode fundamentar a sua opinião, né, contrária, por exemplo, a esse indivíduo, ou pode até fazer você mudar de opinião. Você dizer assim, isso aí eu não gosto desse indivíduo, e por acaso essa análise me fez ver que nesse aspecto específico ele teve uma visão coerente, ele teve uma visão que contribuiu para o Brasil. Isso tem acontecido com alguns atores políticos que muitas vezes pareciam ilustres desconhecidos, até recentemente eram ilustres desconhecidos, e que viraram figuras políticas relevantes. Eu sempre dou o exemplo de Rodrigo Maia. Né? Muita gente hoje fala de Rodrigo Maia, gosta, contra, a favor, mas quem é Rodrigo Maia? Até pouco tempo as pessoas desconheciam quem é esse político, né? Mas ele, claro, ganhou um protagonismo, ele assumiu um cargo que é extremamente importante, porque tem a gente percebe como presidente da... Não sei se você Oi? está conseguindo me ouvir, mas eu acho que a minha imagem congelou aqui. Eu vou Congelou. vou ter que iniciar e voltar. Tá ok, vamos lá. Ouvir. Não sei se o pessoal está Certo. conseguindo ouvir direitinho, ver para todo mundo. Vai falando aí, pessoal. Dando um alô aí para ver se para vocês conseguiram ouvir a professora. O pessoal não está conseguindo ouvir. Eu vou